Você tem dificuldade de entender sobre a matéria concordância nominal? Nesse vídeo nós iremos então aqui ter uma aula das regras principais que você que é concurseiro ou vestibulando precisa saber sobre concordância nominal, porque com certeza uma dessas regras é o que vai ser pedida para você aí numa prova, tá? Então fica comigo para você aprender mais a partir desse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou a professora Fabi Alencar, sou a prof de redação e aqui a gente aprende português e redação sem nenhuma complicação. E no vídeo de hoje nós vamos aqui aprender de uma forma bem simplificada sobre concordância nominal, que é basicamente a regra que a gente vê da relação dos adjetivos, né, com o nome. Então a gente tem que saber ali fazer a concordância de acordo ali com o contexto pedido. Claro que na língua portuguesa sempre tem umas regras de exceção, umas condições especiais que nós precisamos ficar atento para mandar bem na prova. Vamos lá então aprender? Bora então começar concordância nominal, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre concordância nominal e uma outra aula específica sobre as regras ali de concordância verbal, tá? Nós teremos aulas porque eu fiz aí uma postagem e eu perguntei para vocês mesmo qual o conteúdo que vocês acham mais complicado de língua portuguesa entre concordância e crase e venceu 100% concordância. Eu tô bem impressionada, tá? Eu acho que os dois conteúdos, na minha opinião, são conteúdos complicados, complexos, e eu esperava que seria a crase que ia ganhar, mas é isso, vamos lá. Eu acho que a questão da concordância são as regras, principalmente os casos especiais que acabam sendo mais complicados mesmo, né? Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar essa aula. E é importante a gente entender o que é a concordância nominal, né? Basicamente, vamos ler aqui o que está escrito aqui. A concordância é o quê? Quando nós fazemos quando os artigos, adjetivos, pronomes adjetivos e numerais alteram suas terminações em função do substantivo que está ali, que acompanha na frase. Então, em resumo, o que a gente precisa ver é a relação dos determinantes com o nome, né? Porque a concordância vai estabelecer a partir disso, o nome se estabelecendo com os seus determinantes. Os determinantes que eu estou falando, então, artigo, adjetivo, pronomes adjetivos, numerais, tá? Nós chamamos de uma forma geral na gramática como determinantes do substantivo, porque eles acabam trazendo especificações e determinações que acabam ali sendo importantes e impactantes para o substantivo, tá? Por isso que nós chamamos de determinantes. Basicamente é isso que você precisa saber aqui. E, de forma geral, o que a gente pode ver aqui sobre a concordância nominal é o quê? A menina vestia um vestido florido, a gente está vendo que o vestido florido, né, o adjetivo florido, ele está fazendo o quê? A concordância com o nome, que é o vestido, tá? Dessa matéria, é muito importante você saber as classes de palavras. Você não pode sair daqui confundindo o que é pronome com um adjetivo. Você precisa ter isso bem definido, tá? As classes de palavras é aquela primeira etapa da gramática que você precisa ter bem claro para você aí poder ir para a morfossintaxe, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? A morfossintaxe. E além disso, é importante a gente saber sobre flexões, tá? E as flexões que a gente está trabalhando aqui com concordância nominal são duas, basicamente, tá? Tem o grau, mas a gente não vai focar nele, porque a gente precisa... Aqui a ideia é a gente fazer o quê? Ser mais objetivo possível nessa aula para você saber o essencial para você mandar bem na prova, tá? Existem várias regras, existem várias coisinhas, assim, específicas da gramática da língua portuguesa, da norma culta, a gramática normativa, que é mais para mim, que sou uma especialista em língua portuguesa. É mais para quem ali está na faculdade de letras. Então, aqui eu estou querendo para te ajudar, como você que é concurseiro ou vestibulando, ou mesmo alguém que está aí estudando para processos seletivos que precisa mandar bem em língua portuguesa, tudo bem? Então, olha lá, o recorte que você precisa saber de flexões importantes, que são determinantes aqui para fazer essa concordância nominal, é o gênero, que é o quê? Substantivo
ou masculino, né, as palavras devem concordar com o substantivo. Então, aqui, o livro novo, né, adjetivo concordando ali com o livro. Quem estiver ouvindo barulho de obra, eu peço mil desculpas, mas tá tendo uma obra de um condomínio em frente ao meu condomínio, então assim, as aulas vão ficar tendo esse barulhinho de fundo. Peço desculpas, mas fica comigo aí até o final do vídeo, tá? Então, voltando aqui, a caneta nova, só realmente assim, exemplos básicos pra gente pegar primeiro a ideia principal, né? A gente precisa primeiro do básico para ir para o mais difícil. Então, tudo bem? Basicamente isso. E o que é número? Em língua portuguesa, número não é que nem matemática, não é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele está falando de quê? De a questão das palavras serem singular ou plural, tá? Número em língua portuguesa é a ideia de singular ou plural. Então, aqui, ó, os livros novos, ele tá no plural e a marcação do plural a gente está vendo como? Pelo Szinho aqui, né? Então, é isso. O artigo definido está no plural porque está concordando com o substantivo, que é livros, tudo bem? E aí a concordância aqui está estabelecendo a partir disso, tá? Eu não vou fazer muitas setinhas porque eu tô sem o tablet. E aí acaba que aqui no notebook é um pouco mais difícil da gente trabalhar assim com setas. Aqui, ó, tá no singular, não tem a marcação, né, do S nem nada, porque a gente consegue ver aqui que a caneta tá no singular, então é por isso que os determinantes, que é o a e nova, o a, que é um artigo, e nova, que é o substantivo, estão no singular, concordando com o nome, que é caneta. Tudo bem? Tranquilo? É isso que a gente precisa saber em relação à concordância nominal. Concordância verbal são outras flexões que a gente precisa estar atento para mandar bem. Tá? Então, vamos lá para a regra geral e os casos especiais, né? Perdão, essa aqui, na verdade, não era para estar aqui não, tá? A gente vai fazendo correndo assim, aí algumas coisas saem erradas, desculpa. Então, aqui o foco é o quê? A regra geral. Qual é a regra geral? O adjetivo deve concordar em gênero e em número com o substantivo. Só o adjetivo? Não. Os outros determinantes também. O pronome adjetivo, o numeral, o artigo, tá? Os determinantes sempre devem concordar em gênero e número com o substantivo. Então, um exemplo aqui de uma música para a gente ver que é importante a gente saber analisar a concordância não só em frases soltas, a gente precisa saber também dentro ali de forma contextualizada, né? Dentro ali do texto, ou mesmo aqui de uma música. Então, no trecho, ó, o trecho da música tá assim: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, né? A gente está vendo, então, que brasileiro está concordando com Brasil, por isso que ele está no masculino e no singular. E insoneiro, ele está concordando com mulato, tá? Mulato que está funcionando aqui como substantivo, tudo bem? E é por isso que também está no singular, perdão, e no masculino, tudo bem? Regra geral, basicona mesmo, assim, não tem nada demais não, tá? Vamos então começar ali a ficar um pouco mais de olho nas regras. Outra coisa importante que eu quero falar para você eu não trouxe todas as regras de concordância nominal. É como eu disse, eu fiz um recorte das regras que mais aparecem, mais você precisa ficar atento, porque são os que são cobrados aí na prova e que também nós somos os mais usuais, tá? Que a gente também tem que ficar de olho quando a gente está escrevendo uma redação, tem que ficar de olho quando a gente está escrevendo um artigo de opinião, tem que ficar de olho aí quando está escrevendo um e-mail para o seu chefe, tudo bem? Então, mais ou menos isso aqui. Então, A2, adjetivo antes do substantivo. Como é que funciona então? Como é que é a regra aqui? Quando um adjetivo se refere a mais de um substantivo e vem antes dele, ele pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural, né? E o plural é no masculino, tudo bem? É isso aqui que a gente tem que prestar atenção. Então, olha o exemplo aqui. Velhas revistas e livros foram jogados fora, né? Revista aqui, velhas, perdão, é o adjetivo que está concordando com revista, que é o substantivo que está mais próximo. Se ele está no feminino, é por isso que ele está concordando aqui no feminino, tudo bem? Agora, se livros fosse o substantivo mais próximo desse adjetivo, como é que ficaria? Seria, então,
velhos livros, porque livros está concordando, velho está concordando com livros, tá? Que é o nome aqui em destaque e está mais próximo. E revista, né? Então, velhos livros e revistas foram jogados fora. Tudo bem? Tranquilo? A 3, adjetivo depois do substantivo, tá? Então, quando um adjetivo se refere a mais de um substantivo e vem depois deles, ele concorda, ó, é aqui que a gente tem que marcar. Ele concorda com o mais próximo e vai para o plural masculino, se os substantivos tiverem gêneros diferentes, né? Obviamente, aqui que a gente tem que prestar atenção nesse adendo. Então, exemplo aqui da música do Ivan Lins. Eu sou feliz, feliz, por isso feliz, né? O que a gente consegue ver é que o feliz ele está concordando com eu, por isso que ele está no masculino singular, né? Então, é basicamente essa concordância que a gente está vendo aqui, tá? Então vamos começar a falar dos casos especiais, que na verdade é aqui que a gente precisa começar a ter um olhar bastante atento, porque são esses casos especiais que são cobrados aí nos concursos e vestibulares da vida, dependendo aí do vestibular que for mais gramatiqueiro, ou mesmo processo seletivo, quem aí está estudando para provas para ensino médio, por exemplo, então concordância nominal, o que cai de fato são os casos especiais porque tem as suas particularidades, tá? Então vamos lá. Casos especiais então do bloco ali são do grupo então de palavras como anexo, próprio, mesmo, incluso, kit e obrigado, tá? A mesma lógica segue para cada um deles, eles devem concordar em número e em gênero com o substantivo a que se refere, tá? Então, as cópias vão anexas. Deixa eu marcar aqui, deixa eu pegar a minha canetinha. Tá marcado agora aqui, ó. As cópias vão anexas ao processo. Então, anexas está concordando com o quê? Com as cópias, que é o substantivo aqui que está sendo analisado, né? Então, a concordância estabelecendo aqui. O relatório segue anexo à ata, né? Estou escrevendo um texto ali no meu trabalho, que é mais corporativo, então é importante você saber escrever ali de acordo com a norma culta da língua portuguesa e usar a concordância nominal adequadamente, tá? Mesma lógica, anexo concordando com o relatório, que é o substantivo aqui. Substantivo que está concordando, está fazendo a referência, né? Os documentos estão anexos, né? Os anexos aqui estão fazendo a concordância com o substantivo, e é por isso que ele está no masculino plural, né? Mesma coisa que o artigo, ele também está concordando com documentos, por isso que ele está no masculino plural. Tudo bem? Tranquilo? Os próprios alunos realizaram as inscrições. Então, a gente está vendo que próprios está concordando com o quê? Com alunos, e é por isso que está no masculino plural. Aqui com mesma, né? Ela mesma confirmou a data da festa, mesma concordando, então, com o substantivo a que se refere, que aqui no caso vai estar no singular e no feminino, por isso então que está fazendo essa concordância, tudo bem? É isso que a gente tem que estar atento. Agora, vamos tomar cuidado com essa expressão aqui, ó, em anexo. Quem escreve muito e-mail provavelmente já deve ter se deparado com essa locução aqui, que no caso, como ela é uma locução adverbial, que ela está funcionando como uma ideia de estar junto, né? O documento está junto, as fotos estão juntas, estão anexadas nesse sentido ali, de locução, uma ideia de lugar, aí sendo assim ele vai ser invariável, então ele não sofre alteração independentemente da referência que está utilizando. Então, por exemplo aqui, ó, segue em anexo os documentos solicitados. Pelo fato de estar nessa locução, ele não vai sofrer a questão aqui não vai sofrer alteração, não vai fazer a concordância aqui tradicional com os documentos, tá? Ele vai continuar de forma invariável. A gente usa muito o em anexo em e-mails, né? Uma coisa bem mais comum assim da gente ver.
Outra forma correta, né, que a gente pode ver, segue anexo o contrato. Então, a gente está fazendo a concordância aqui sem o uso de uma preposição do em, né? Então, por isso que ele está fazendo a concordância normal que a gente vê, a tradicional da regra geral, né? Outra forma correta aqui, para a gente ver que existem diversas formas corretas, né? A gente sempre acha que a concordância e norma culta da língua portuguesa só fica ali regendo para a gente seguir sempre só uma coisa, mas às vezes mostra que existem outros caminhos que também são corretos, tá? E é aqui que a gente está vendo, os documentos estão em anexos. A gente vê que o adjetivo anexos, né? Ele está fazendo o quê? A concordância tradicional, que é com documentos, que é o substantivo a qual se refere. Tudo bem? Tranquilo? Então fica atento, principalmente com em anexo. Outro caso especial, esse aqui, ó, você tem que tomar cuidado, que esse aqui aparece pra caramba, tá? Então olha lá, o meio e bastante. A palavra meio e também o bastante, eu esqueci de colocar aqui, pode ser um adjetivo ou um advérbio, né? E aí que o negócio começa a ficar mais complicado, ó. Se for um adjetivo, ele concorda. Então, ele concorda que nem a regra geral que vimos. Agora, se ele for um advérbio, com a ideia de um pouco, né, no caso aqui do meio, ele vai ser invariável. Então, olha só. No exemplo aqui, uma mulher meio gorda, né? Eu não gosto de usar esse termo, acho bem pejorativo, né? Mas eu retirei do cortiço. Esse meio gorda, ele está de forma concordando com a mulher ou não? Ele não está fazendo a concordância tradicional, por quê? Ele está trazendo que ideia? Ele está trazendo uma ideia que eu vou deixar depois aqui no pós-edição, que eu acho que fica melhor, senão eu vou escrever tudo errado. O meio, ele está trazendo a ideia de um adjetivo, está trazendo a ideia de uma intensidade, né? Então, está fazendo essa modificação, no caso, em relação ao adjetivo meio gorda, certo? Então, por isso que ele fica invariável. Então, ele está funcionando como um advérbio. Sendo, então, como advérbio, ele é invariável, tá? Agora, tomei meia xícara de café. Então, a concordância que a gente está vendo aqui do meia é com o quê? Ele está fazendo a concordância com a xícara. E aqui a ideia é de tá trazendo o quê? Meia xícara, tomei um pouco, né? A mesma ideia, assim, tomei um pouquinho de xícara. Então é por isso que a gente está vendo como funcionando ali como um adjetivo. Se está funcionando como adjetivo, ele vai variar, vai concordar ou ele vai ficar invariável? Ele vai concordar tradicionalmente, né? Então, por isso que ficou ali com o quê? Sendo, então, um feminino e no singular concordando com a xícara, tá? Agora vamos ver aqui exemplos com a mesma lógica aqui com bastante ou bastantes, tá? Bastantes pessoas compareceram ao comício ontem. Essa frase está correta? Está correta de acordo com a norma culta da língua portuguesa, porque o bastantes, ele está concordando com pessoas. Se ele está fazendo a concordância, ele está funcionando como um adjetivo. Então, aqui, o bastantes, ele está com uma ideia de quantidade de pessoas que compareceram àquele local. Por isso, então, que ele é um adjetivo e por isso que ele está fazendo a concordância tradicional. Tudo bem? Tranquilo? Agora aqui, no próximo exemplo. Márcia e Paulo trabalharam bastante para cumprir a meta. Aqui vai estar de forma invariável, porque nós estamos vendo, né? Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui. Nós estamos vendo que o bastante ele está funcionando com uma ideia de intensidade. Ele está então funcionando como um advérbio. Portanto, ele não está modificando ali Márcia e Paulo, ele está modificando, ele está trazendo a intensidade em relação ao quê? Na verdade, ele está trazendo uma relação aqui, está trazendo a intensidade ao verbo, né? Trabalharam de forma intensa, trabalharam muito. Por isso que ele está ali de forma invariável. Tudo bem? Tranquilo? Fica atento que, ó, esse aqui é o que aparece, tá? Aparece muito, principalmente aí para alunos que estão fazendo provas de nono para ensino médio, aparece bastante, tá? Tranquilo? Vamos então para mais um caso especial aqui, é bom, é necessário, é proibido, e esse é um grupo aqui que aparece muito
Tô, mas é fácil, gente, não tem é um detalhezinho que pode fazer a diferença, presta atenção. Essas expressões são invariáveis quando não há artigo. Então, quando não tem determinante, eles ficam de forma invariável, independentemente da relação que está fazendo ali dentro da frase, tá? Ou ali eles podem ficar variáveis se tem a presença do artigo. Então, exemplo aqui: é proibido entrada de animais. O entrada tá aparecendo um determinante perto ali, tá falando que é a entrada. Se não tem o determinante, ele vai ficar invariável. Vai ficar, então, é proibido. É necessário, é preciso. Então, nesse sentido aqui. Agora, com o artigo variável, né? Então, a entrada é proibida para animais, porque aqui ele está fazendo, então tem o determinante marcando, portanto, então vai ter a relação direta aqui de concordância, tá? Então, lembrando que pronome, adjetivo e artigo a gente também chama como determinantes. Então, para essa regra aqui, quando tem é bom, é necessário, é preciso, é proibido, sempre quando tem o determinante junto, tem que fazer a concordância normal. Agora, quando não tem o determinante dentro ali acompanhando o substantivo, né? Eu tô falando desse acompanhamento do determinante no substantivo, lembrando ali da regra que a gente está pensando da concordância nominal, que é com o nome, né? Tudo bem? Então, quando não tem, a gente faz o quê? A gente vai e faz, não faz a concordância tradicional, a gente vai ficar do modo invariável, tá? Então, a gente aqui, eu ia trazer mais exemplos, né? Mas eu queria só reforçar o seguinte aqui, para a gente não esquecer, então, que substantivo e adjetivo, a concordância é simples. Adjetivo antes do substantivo, que é o que mais aparece, né? Então, concorda com o mais próximo e vai para o plural. Meio e bastante funcionando como advérbios, eles são o quê? Invariáveis, não vai fazer a concordância tradicional. Anexo sempre concorda com o substantivo, e o mesmo vale para mesmo, o mesmo vale para próprios. Claro que no caso do anexo, se tiver em anexo, tem que tomar cuidado, porque ele fica invariável, né? E aí aqui o é bom, é necessário, ele fica invariável sem artigo, mas vai ser variável, ele vai fazer a concordância normal se aparecer ali o artigo, tá? Tem outras questões aqui que eu queria trazer para vocês, mas a gente pode fazer uma próxima aula, que eu só posso posso fazer uma aula mais específica só com questões, mas eu queria só fazer uma questãozinha que vocês sabem que eu gosto de sempre dar uma treinada para a gente ver se está esperto, né? Então, assim, essa questão só para a gente ver se realmente pegamos esse último caso especial, que é o que aparece bastante. Olha só, peguei essa questão aqui ó, de 2025, recente, tá? Pra gente treinar. Vamos fazer só essa, e se você quiser que eu faça uma aula só de resolução de questões com o conteúdo de concordância nominal, deixa aqui nos comentários exercícios, que aí eu vou saber que você viu todo o vídeo e está pedindo aí exercícios sobre concordância nominal, tá? Vamos fazer essa questão aqui. Apesar de ter texto associado, não precisa a gente ver esse texto não, tá? Vamos direto ao ponto. Tá assim. Ele ressalta que não basta preencher vagas, é necessário avaliar se os profissionais contratados têm o perfil adequado para atender às demandas específicas do setor público. Na língua portuguesa, algumas palavras ou expressões podem ser empregadas de forma variável ou invariável, dependendo de critérios de concordância nominal, os casos especiais que a gente viu ali. Um exemplo disso é a expressão é necessário que foi empregado corretamente no texto de forma invariável, né? Por que está sendo empregada? Porque não há presença de determinantes acompanhando ali o nome, então por isso que foi empregado dessa forma. Nos enunciados a seguir, a concordância nominal com outras palavras ou expressões também foi empregada de acordo com a norma padrão, exceto, então a gente precisa ver qual que não está de acordo com a regra que a gente está vendo aqui, tudo bem? Então vamos prestar atenção. Letra A. É permitida visita nas maternidades. Está certo ou está errado, considerando o que a gente acabou de ver aqui? Olha lá.
é bom e é necessário, mesma lógica. Invariável sem artigo, variável com o artigo. Está certo? Não está certo, né? Não está certo. Por quê? Ela só ficaria é permitida se fosse é permitida a visita nas maternidades. Então, a concordância aqui, ela não está adequada, atendendo à norma culta padrão, a norma culta da língua portuguesa. Portanto, a resposta certa já é a letra A, tudo bem? Estaria certo aqui se fosse o quê? É permitido visita nas maternidades, né? Porque aí a regra diz o quê? Quando não tem determinante acompanhando o substantivo, vai ficar de forma invariável as expressões é permitido, é necessário, é preciso, é bom também, né? Então aqui a gente já vê de cara. Vamos ver as próximas só para a gente ver aqui. O fato de ter sido precisa a explicação, né? Então, tudo concordando adequadamente, a explicação, não tem nada. Tranquilidade é bom demais, né? Eu acho que esse aqui talvez poderia fazer uma bela de uma pegadinha, mas é aqui a gente está vendo que tranquilidade, ele está sem o determinante, não é a tranquilidade, porque se fosse a tranquilidade, ia ter que ser o quê? A tranquilidade é boa demais, mas como não tem determinante aqui o artigo, vai ficar dessa forma mesmo, invariável. Está correta essa frase aqui, tá? Paisagens o mais possível belas, né? Aqui fez uma pegadinha, né, de deixar belas longe de paisagens, mas a gente está vendo que a concordância nominal está adequada, né? Não tem nada demais aqui. A gente está vendo a regra geral do adjetivo concordando com o nome. Nada demais, tá? Então, só para a gente treinar e ver se você realmente pegou aí essas regras, principalmente dos casos especiais de concordância nominal. E é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de você deixar seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, para você receber aí os próximos conteúdos, as próximas aulas de português e redação sem nenhuma complicação. Até a próxima. Beijão, tchau, tchau.